E hoje nosso convidado, numa entrevista especial, é o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia a todos os mato-grossenses. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, presidente Eduardo Botelho, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Deputado, eu quero começar falando de uma polêmica que foi a aprovação das taxas do Detran. A sociedade ainda não entendeu muito bem quantas taxas foram criadas, o reajuste foi de quanto por cento. Em resumo, quanto vai pesar na taxa do contribuinte, da população, do motorista, de quem tem aí um veículo? Nayara, o projeto que veio, ele fez uma correção nas taxas, fez algumas fusão de taxa, fez exclusão de algumas taxas e veio com uma média de, eu não sei precisar hoje exatamente de quantos por cento, mas que os deputados entenderam ser muito alto. Então, houve um consenso entre os deputados de situação e de oposição, embora eles não votaram no projeto, mas eles construíram esse projeto. Por exemplo, o deputado Lúdio, que votou contra, ele construiu, ele participou, inclusive tem emendas dele dentro do projeto. Foi feito um substitutivo em cima do projeto do governo, mudou tudo que ele mandou. Então as taxas foram reduzidas, ficou um projeto, tem taxa lá que foi reduzido quase pela metade o preço. Essas taxas estavam sem reajuste há 5 anos. Então, o que os deputados fizeram? Pegaram, corrigiram só pelo IPC e, ainda assim, algumas taxas foi majorada para menos. Que o deputado Lúdio foi diminuído o valor. Chegou a dizer que algumas taxas teriam, com essa correção, um reajuste de mais de 500%? Não, tinha algumas taxas que realmente teve isso. Mas por quê? Porque ele fundiu. Houve uma modificação, então ele pegou 2 taxas e excluiu uma e jogou esse custo em cima da outra. Então ele dava essa impressão que aquele valor foi aumentado em 400%. Mas na realidade não era isso. E ainda assim a Assembleia modificou e fez um projeto reduzindo todas as taxas que tinha vindo do governo. Então foi todo reduzido, foi modificado pela Assembleia por uma equipe de deputados composta por deputado da situação, deputado da oposição e técnico do Detran. E eu até entendi, quando não foi montado esse consenso, eu entendi até que o projeto teria, todos votariam no projeto, porque eles participaram na construção. Então, eu entendi assim, mas cada um é cada um, né? Eles entenderam, mesmo trabalhando para construir isso, não votar, paciência. Mas foi construído dessa forma e é uma injustiça falar que os deputados que votaram a favor do projeto votaram contra o povo. Não, senhora, votou reduzindo as taxas. Muitas das taxas lá foram reduzidas. Então, é só prestar atenção e vai verificar. Eu tenho certeza que quem mexe com veículo, que são os motoristas? As empresas, os despachantes. Os despachantes logo perceberam isso e inclusive já está informando isso para as pessoas, que realmente as taxas, na verdade, foram reduzidas. Agora, presidente, o senhor fala aí na redução de algumas taxas aí lá do Detran, né, que foram aprovadas lá pelos deputados. Agora, foram também criadas novas taxas, né? Taxas que não existiam. E isso daí, com certeza, vai impactar o bolso Não, Lúcio, na média geral, vai? O custo hoje está menor. Quando você pega o custo total, ele está bem menor. Então, o custo para você fazer licenciamento está menor, o custo de vistoria está menor. Então, enfim, são vários custos que as pessoas mais usam, são os custos que mais foi reduzido. Uma taxa também aí que já gerou polêmica aqui, é essa taxa que o contribuinte paga, né? O comprador paga para registrar o financiamento do veículo. Essa taxa não é muito cara? Não, deputado? essa taxa não é do Detran. Essa taxa é os bancos e nem é o cliente que paga, é o banco que paga. É o banco, para ele ter garantia de que o empréstimo que ele está sendo feito
aquele automóvel, aquele veículo que ele está financiando, não vai ser transferido. Então, ele paga uma taxa de registro por isso. Então, essa taxa não é o cliente que paga. Agora, banco não dá nada para ninguém, não é, presidente? Depois eles não vão cobrar isso lá de quem adquiriu o automóvel? Pode ser até que cobre, mas são de pessoas que financiam o carro, mas não é. O certo é não cobrar, pelo menos lá é colocado que quem tem que pagar é o banco. Se você faz um empréstimo e você quer garantia, quando você vai no cartório, você que paga. Olha, eu quero registrar esse contrato, você que leva o contrato para registrar e paga. E assim é feito com essa taxa. É os bancos que eles querem, eles que têm que pagar. Presidente, abrindo um pouco aqui o leque dessa nossa conversa aqui, o que é que o senhor destacaria aí de mais positivo no trabalho da Assembleia, do Poder Legislativo, nesse ano de 2019? O que é que norteou lá a ação do Parlamento? Olha, Lúcio, eu vou fazer duas divisões. Eu vou falar de janeiro, porque o ano começa em janeiro. Então, em janeiro, a Assembleia Legislativa trabalhou, era a legislatura passada ainda, que a legislatura se encerra em 31 de janeiro, mas ela trabalhou num projeto muito importante, que é o projeto da relação do Estado com o funcionalismo e com os poderes. Esse projeto foi muito importante, porque ele criou uma nova responsabilidade fiscal, criou condições para o governo, como que ele pode contratar novas despesas. Então é uma nova lei de responsabilidade fiscal, eu diria que a Assembleia fez no mês de janeiro, e isso foi muito importante, porque agora, do jeito que está, o governo não pode mais chegar no final do governo e falar assim, eu vou dar um aumento para o servidor para valer ano que vem, como foi feito antes, todos foram feitos assim. Os aumentos, a lei de carreira que foram aprovadas aí, foram tudo aprovados em 2014, 2010. Porque tem lei que foi aprovada em 2010 para valer em 2015. Acho que foi aprovada em 2014 para valer em 2015 em diante. Quer dizer, esse governo que saiu mesmo, ele não pagou nada, ele simplesmente criou despesa para os outros. E aí ele não fez nenhuma análise, o Estado vai ter condições de pagar, não foi feito. Então isso aí tudo mudou. Essa irresponsabilidade não é mais possível hoje no Estado, graças a esse trabalho que a Assembleia fez no mês de janeiro. Depois nós tivemos também, nesse mesmo mês, a alteração do FETAB, que foi muito importante também para que o Estado pudesse arrecadar mais. Eu diria para você que o Estado aumentou a arrecadação em quase 80% do FETAB. E isso daí proporciona uma melhoria hoje. Hoje as estradas estão saindo, estão construindo, graças a esse projeto aprovado no mês de janeiro pela Assembleia Legislativa. Agora, o senhor falou desses projetos que foram aprovados em janeiro, mas os novos deputados tomaram posse em fevereiro. E a Assembleia teve uma renovação aí de quê? Mais de 60%? De renovação com as eleições. Como que o senhor avalia? Eu sei que é difícil para um presidente avaliar os seus, mas como que o senhor avalia hoje o corpo de deputados da Assembleia Legislativa? Foi difícil? Foi um ano complicado? Porque o senhor teve que puxar a orelha de muitos ali. Olha, eu não diria que foi... Eu diria assim, é diferente. O que é diferente? Que o governo passado, ele tinha uma base que votava com ele. Ele tinha ali 13 votos no mínimo, era de 13 a 20, que sempre votavam. Todos os projetos que ele mandava, aprovava, modificava, pouca coisa foi modificado. Houve modificações, mas muito pouco. Então tem uma base assim muito mais sólida. Hoje não tem. Hoje tem uma base difusa. Por que isso hoje, deputado? Porque, Lúcio, tem uma grande ala que representa funcionários públicos, que saiu de funcionário ou que são funcionários. Tem uns que nem foram eleitos pelo funcionalismo público, mas era funcionário e ele entende que deve votar com os funcionários. Então, ele é da base do governo, mas quando o governo manda um projeto que tem algum conflito com o interesse dos servidores, ele já não vota. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando o assunto for Previdência, né? Aí tem outra base, outra parte que é do agro, que representa o agro, que representa o meio empresarial. Esses aí votam
quando tem algo em relação aos funcionários, mas quando tem algo em relação ao agro, eles não votam. Então, tem a bancada, a base do governo hoje é uma base flutuante. É uma base flutuante. Isso mesmo, Nayara, você falou tudo. É flutuante, depende do assunto. Agora, eu perguntei isso porque é um ano que a população vem criticando muito a classe política, criticando verba indenizatória, privilégios. E no ano passado a população quis renovação. O senhor acredita que a população teve essa renovação efetiva, não só trocar um deputado por outro, mas essa nova política, ela vem sendo feita aqui em Mato Grosso, deputado? Essa nova política que a população tanto quis? Olha, eu diria para você que eu não vejo tanta diferença. O que eu vejo simplesmente foi que a eleição teve, sim, um momento atípico. Houve uma renovação geral no país de quase tudo. O Congresso Nacional renovou, o Senado quase tudo. Então, foi uma renovação. Mas era um momento que o pessoal entendia, vamos mudar para ver se muda tudo. Mas não mudou também. A base da política é a mesma. Você não está aí com a Selma, então o que aconteceu? É diferente? Foi diferente? Não foi nada. Então, assim, o mundo político é esse. E não tem muita diferença, não. Eu não vejo tanta... Falar assim, mudou? Mudou do ponto de vista... eu diria para você, do ponto de vista do governo, em apoio ao governo. Isso sim mudou, porque agora a base, como você falou, ela é flutuante. E antigamente não era, tinha uma base sólida. Presidente, vou continuar falando dessa base flutuante aí, definição da Nayara. O senhor começou esse resumo aí sobre aquilo que foi feito em janeiro, não é? O senhor falando aí de que foi estabelecido aí um novo marco, né, pela atual administração e que a Assembleia colaborou com esse trabalho, né, principalmente na relação com os poderes e na relação com o funcionalismo. E o meu questionamento é exatamente em relação aos servidores. Certo. O governo passou o ano parcelando o pagamento mensal dos servidores, o termo mais correto é escalonamento, né? Pagava em 2, 3 parcelas. Agora, em dezembro, o governo pagou numa única parcela o salário de novembro e quitou o 13º integralmente no dia 20 de dezembro. Nós podemos entender o seguinte, que a partir de 2020, os servidores voltam a receber a revisão geral anual, a polêmica RGA? Eu acredito que ainda não. Acredito que o Estado ainda não vai ter essa condição de pagar totalmente. Talvez parcialmente seja possível pagar, mas totalmente eu acho que o Estado ainda não tem essas condições. Está construindo, está trabalhando para isso, mas nesse ano ainda não vai ter. Condição de pagar integralmente, a RGA. Não vai ter. Parcialmente, sim. Deve ter alguma parcela aí que o governo deva julgar para pagar os direitos do servidor. Mas totalmente, eu descarto essa possibilidade. Mesmo entrando aí esses recursos no caixa, em função da revisão lá, da reinstituição dos incentivos fiscais, que na realidade acabou sendo lá uma mini reforma tributária. Já os cálculos aí é de que poderiam entrar mais no ano que vem aí, em torno de 800 milhões de reais, né? Pois é, mas aí você tem a seguinte questão, Lúcio. A Previdência, ela teve um déficit muito alto esse ano. Ela aumentou, só esse ano, aumentou de déficit, 200 milhões. A folha do Estado teve um crescimento, porque ela tem um crescimento aí que você não consegue barrar, que é aquele crescimento natural que vem. Demais aí, mais uns, talvez, 200 a 300 milhões. Aí você vai colocando tudo isso. Ano que vem vai ter também esse custo de aumento. Então, quer dizer, o que o Estado vai aumentar com essa arrecadação não vai ser suficiente para cobrir todos esses aumentos naturais que tem e mais dar um RGA completo. Eu acredito que não. Se fosse assim, ele teria que ter uma arrecadação aí acima de 2 bilhões só no ano que vem a mais. Não vai ter. Então, eu acho que pagar 100%
fora de cogitação. Deputado, esse ano o recesso parlamentar vai ser um pouquinho mais curto, né? E no próximo ano ficou aí a votação das contas do ex-governador Pedro Táxi. E teve uma polêmica aí nesse início de votação, o deputado Valdir Barranco pediu vistas, mas o ex-governador chegou a acusar, a dizer até mesmo que a deputada Janaína Riva tinha problemas mentais, que ali já tinha virado uma briga pessoal. O senhor acredita que virou uma briga pessoal contra o ex-governador Pedro Táxi? Não, eu acredito que não. É ponto de vista, ela tem um ponto de vista técnico, ela fez uma análise técnica e ela está colocando a sua posição. Eu acho que não tem nada pessoal. Agora, essa análise técnica dela, faltou essa mesma análise no TCE? Na verdade, a análise do que ela fez, ela parte de cima todas do próprio TCE. Porque o TCE, quando aprova, também ele tem os que são contra, eles apontam as falhas. E o que ela fez? Ela pegou um comparativo. Olha, tem prefeitura que tem esses mesmos problemas e foram reprovadas. Então, se usou esse critério para reprovar de prefeitura, por que reprovar dele? Então, esse foi o argumento que ela usou. Agora, a aprovação de conta, ela é também política. Porque se você for puramente técnica, nem os conselheiros não precisavam olhar, só os técnicos. Precisa ser político. Por que é político? Para ter o balanceamento. Olha, ele teve um ano difícil, ele teve suas dificuldades, teve problemas de atraso nos repasses federais, teve problema com a saúde, enfim. Então, se justifica essas falhas, é isso que é uma análise política. E foi essa foi a justificativa que os conselheiros do Tribunal de Contas utilizaram para apesar de apontar as irregularidades, eles não reprovaram nesse parecer as contas do ex-governador Pedro Táxi. E aí foi a crítica da deputada Janaína Riva. Olha, lá é o seguinte, lá é para fazer análise técnica, não é para fazer análise política. Quem tem que fazer análise política é a Assembleia Legislativa. E aí é o seguinte, só para complementar isso daqui, teve alguém que disse o seguinte, há algum tempo atrás, falou, olha, vamos fazer o seguinte, então, o Tribunal de Contas agora podia aguardar, não é? Terminar a crise, as contas do governo ficarem todas no azul, e aí sim, eles começam a cobrar o governador Mauro Mendes. Não, porque a justificativa... Eu não concordo com isso. Não, mas é o que foi colocado, né? Porque a crítica aí foi essa, de ter, com muitas irregularidades, acabaram não reprovando as contas. Como não reprovaram também a de Silval Barbosa? Do Silval Barbosa. Porque, olha, Lúcio, a conta que é analisada pela Assembleia, você não analisa assim, se foi executado, se deu resultado, não é essa a análise. O que você analisa ali ele cumpriu com o que estava estabelecido na lei, por exemplo, para mandar 25% para a educação, para mandar 12% para a saúde. Ele cumpriu com todos esses números, ele cumpriu com os orçamentos que estavam previstos, ele fez tudo. Então, esse é o julgamento, não é um julgamento assim. Se fosse assim, as contas de Silval não seria aprovada, porque o julgamento é em cima disso. Senão, todo mundo já sabia que Silval tinha roubado o Estado naquela época, mas mesmo assim aprovou a conta dele. Aliás, ele estava até preso quando a conta dele foi aprovada, porque a análise ela é contábil. Ela não é em cima de, ele não fez, ele não modificou o Estado, ele não cumpriu as promessas de campanha, isso aí é outra coisa. Então, por isso que há esse questionamento em cima dessas contas. Agora, na avaliação do senhor aí, quando for a plenário, essas contas devem ser aprovadas. Essa é a expectativa? Olha, eu não posso prever o resultado, né, Lúcio? Eu não posso prever se vai ser aprovado ou não. Tudo é possível. Mas a tendência hoje parece ser essa? Parece. Deputado, vamos para o intervalo. Na volta, então, a gente continua conversando com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho. A gente já volta.
Voltamos com a segunda parte do A Notícia de Frente e hoje conversando com o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. Agora faz parte desse bate-papo o Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia. Defender com o Dorileu para aumentar 1 hora o horário, né? Para ser mais tarde um pouco. Às vezes o despertador demora para tocar. É. Tal, né? Não, o meu foi atraso de motorista. É culpa do motorista. Deputado, vamos falar da Previdência, do projeto que vai aumentar de 11% para 14% a alíquota da Previdência. A desembargadora Maria Herotíades já pediu explicações da Assembleia Legislativa sobre esse aumento. Daí tem o deputado Wilson Santos, que chegou a propor um aumento progressivo. Quem ganha menos pagaria 11%, quem ganha mais pagaria 16%. O senhor chegou a falar que a Previdência está falida, não tem outro jeito. Tem que ser os 14% para todo mundo, mesmo aqueles que ganham um salário mínimo? Não, não é isso, Nayara. Foi feito um estudo colocando 14% como uma média de tudo. Se quiser escalonar, pode, mas você vai ter que aumentar para quem ganha mais. Você não pode simplesmente, eu vou tirar até 5 mil. O que, aliás, é mais justo, né? Também tributariamente. Não. Como justiça tributária. Como justiça tributária, eu acho que quase tudo é feito assim, né? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Então, mas o que quero dizer é o seguinte, o deputado Wilson está propondo só diminuir. Aí ele não está fazendo o correto, porque o projeto, inclusive, que está lá na Câmara, diz o seguinte, que foi aprovado lá, a PEC, diz, você tem que apresentar o equilíbrio. O Estado vai ter que ir lá no mês de agosto e mostrar o equilíbrio. O equilíbrio lá das contas é essa, está aqui, nós vamos arrecadar tanto, nós vamos mais... Como que ele chegou nisso? Então não dá. Se ele tirou para baixo, então ele tem que propor para aumentar. E ele não está fazendo isso, ele só quer que diminui. Aí fica inviável. Então nós já estamos fazendo uma concessão, já foi negociada isso inclusive com o governo, para a gente fazer uma concessão até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Daí para frente tem que pagar. Se você diminuir aqui embaixo, porque você antes tem que era para cima. Uma concessão, até um salário mínimo que tipo só. de concessão? Não, isentar. Isentar? Isentar. Porque antes a isenção era até quem ganhava um para salário aposentado, mínimo. Não é isso, deputado? Antero, para aposentado, Antero, para inativo. Isentar para inativo. Para inativo. Mas depende do valor, isso, não. Porque nacionalmente ninguém tem esse gozo. Não, mas nacionalmente até pois aposentado até 5 mil não paga. É o contrário. Ah, é? É. Então nós estamos propondo que com 2 salários mínimos. Por que o governo de Mato Grosso apresentou e vários estados apresentou assim? Porque ele fez o equilíbrio da conta. Para a conta estar equilibrada, tem que todo mundo pagar. Mas 2 salários mínimos por aposentado? Para o aposentado. Essa é uma proposta minha que eu fiz lá. E quantas mil pessoas são atingidas? Eu tenho um número aí para você, algo em torno... nós temos hoje no estado algo em torno de 30 mil aposentados, mais ou menos. Talvez 28 mil e pouco. 30, vou colocar o número redondo, 30 mil. Eu diria que uns 10%. Agora, deputado, por que não usar esse mesmo parâmetro aí que foi aprovado na Previdência Nacional, esse de R$5.000? Porque nós não conseguimos atingir a meta que é a média de 14%. E essa é uma cobrança, o senhor falou aqui agora há pouco dos deputados que votam junto com o funcionalismo, não é? Os deputados que são mais próximos aí dos servidores. É uma cobrança deles e uma cobrança também dos representantes aí do funcionalismo, especificamente aí o Fórum Sindical. Essa será a única forma de financiamento da Previdência estadual? Isso é só um ponto. É só um ponto delas. E um ponto que nós temos que estar com ele, que é praticamente obrigatório. Esse é um. Aí nós temos a outra, que é regras de aposentadorias e financiamento desse déficit, desse bolo total. É outra história. O primeiro passo é esse, inclusive eu que sugeri para o governo desmembrar, desmembra, para nós fazermos discussões separadas, porque depois vem a questão da regra de aposentadoria. Então você fala assim, tem alguns que querem que seja isso, mas ele quer que seja só quando é vantagem, porque o Mauro propôs, vocês querem que faça tudo igual, eu faço.
aderimos à nacional e fica tudo igual. Então eles não querem, eles querem quando é vantagem. Mas quando é desvantagem, como por exemplo, a regra de transição para a aposentadoria da Polícia Civil. O que é essa regra de transição? Para quem já cumpriu um determinado tempo, já cumpriu 4/5 do tempo, ele tem que trabalhar até 52 anos. Esses não querem. Esses não querem. Não, esses nós não queremos. Queremos que muda. Eles querem o quê? Que fica do jeito que está hoje, que aposenta com 45, 44, 43. Então é essa que eu estou falando para você. Nós estamos tentando achar um meio termo, porque não é assim não. Porque alguns do sindicato não quer. Não quer porque eles querem até 5 mil isento, porque isso está na nacional, mas aí quando vem os outros da nacional que eles não querem, eles querem que muda. A Assembleia está se martirizando por causa de 80, 90 mil servidores, né? Porque os 3 milhões e 300 mil habitantes do Estado já estão na outra regra, né? Na regra da iniciativa privada, na regra nacional. Na regra nacional. E a outra preocupação que existe é a seguinte, de que essa reforma da Previdência Estadual não acabe estourando só em cima de quem ganha menos. Olha, ela é uma reforma ampla, né? E para quem... Porque tem duas coisas também, Lúcio. Entender bem. Um é quem já está no serviço público. Outros que vão entrar no serviço público. Mas os que vão entrar já é de algum tempo, né? Isso já foi aprovado lá atrás, no governo da Dilma, né? Quem for entrar, ele já vai entrar nas regras novas. Então, no limite da iniciativa privada. Vai ser igual a iniciativa privada. Tchau, obrigado. Agora, quem já está, que já cumpriu um determinado tempo, esse sim, você vai continuar recebendo aposentadoria integral, essas regras especiais alguma. Por exemplo, o que é 52 anos, por exemplo, Antero? É uma transição para que aqueles que entrou agora ou entrou daqui a um tempo, elevar para os 65 anos. Agora, quem já cumpriu 4/5 e tal, ele trabalha até 52. É a regra de transição que a gente chama. E esse é o que está dando uma polêmica muito grande. Porque a Polícia Civil foi feito para a Polícia Militar, mas não enquadra a Polícia Militar, o bombeiro, mas não enquadra a Polícia Civil. E nem os agentes prisionais. Presidente, eu tive a oportunidade de conhecer, através de uma entrevista dada à imprensa, do Procurador-Geral de Justiça, uma sugestão dele que eu achei revolucionária. Eu achei tão importante que, na minha opinião, deveria ser exportada para ser adotada por todo o Estado brasileiro, inclusive em nível nacional futuramente. Que seria exatamente de ter como fonte de contribuição para sanear a questão da Previdência, a questão de terras públicas do Estado de Mato Grosso, principalmente um estado como o nosso. Tem muita gente que tem lá 80 mil hectares de terra e tem mais 1.000, 2.000 hectares de terra de excesso. Isso está medido, é do cidadão. Não estou querendo tomar de ninguém, não. Vai continuar com o cidadão. Mas o Estado financia para ele em nível do valor. Quanto que é a terra? Em Primavera do Leste. É 20 mil reais. Tá bom. Então é 20 mil hectares? Então financia para ele, que não seja os 20 mil hectares, põe 20% a menos. Né? Que seja 16 mil hectares. Com 16 mil hectares, financia para ele e ele vai pagar isso em tanto tempo. E esse dinheiro vai direto para a Previdência. Eu acho que é uma questão realmente para legalizar as terras públicas de Mato Grosso. E é uma forma de quem tem mais contribuir com mais e quem tem menos contribuir com menos. E dentro de um limite de financiamento que todo mundo suporta. Acho que, principalmente num estado como esse, onde tem muita terra
nesta condição, eu acho que seria fundamental. E não deixa de ser bom para o produtor, porque legaliza definitivamente o excesso dele. A ideia é muito boa, eu acho que nem precisa isso. É só o Estado hoje arrecadar em cima das terras que é dele, que está na mão de terceiros aí. E que não cobra e não faz nada, está aí. É muita terra que foram invadida, muita terra devoluta, muita terra que o cara se diz dono e não é. Mas eles querem de graça a terra, você esquece. Fala assim, o cara vai ficar... Não, mas eles querem porque é 20 mil, isso aqui é 20 mil hectares em primavera, e o procurador de justiça, dando essa explicação, falou assim, e se for legalizado no intermato é R$150. Não pode ser assim, né? Não tem é 20 mil hectares em primavera, esse é o valor de mercado, Então, para o Estado, vai ser mais barato, porque o Estado é pai. Então, tudo bem, o Estado vai cobrar menos. Não é o valor do mercado, é menos do que o mercado. 20% a menos. 20% a menos. É uma regra. Nós já fizemos proposta de cobrar 50% a menos. Não aceita. Não aceita, é uma briga, uma terrível. Essa turma que tem. E aí entra aquela história que eu falo para você da bancada difusa. Tem uma bancada dentro da Assembleia que não aprova isso nem chorando. Então, mas eu acho que a ideia é muito boa. Não tem por que o senhor falar mal aí do chuchu da Almoninho. Não, é um deles. É uma que bancada não aprova que... isso de jeito nenhum. Não, é uma bancada, não é só ele. É que o presidente Eduardo Botelho, no primeiro bloco, ele colocou o seguinte, a Nayara, inclusive, definiu aqui magistralmente o seguinte, de que a bancada que o governo Mauro Mendes tem hoje lá na Assembleia é uma bancada flutuante. De um lado tem alguns deputados que são simpáticos à causa do funcionalismo. Se for contra o funcionalismo, eles não votam. De outro lado, também tem uma bancada significativa que defende o agronegócio. Vota tudo, mas se for contra o agronegócio, eles não votam. Agora, a pergunta que se faz aí é a seguinte, e aí? O cidadão lá não aceita, né? Não concorda. E o governo, o governo vai seguir o que o cidadão lá não aceita? Ou ele vai exercer o papel para o qual foi eleito, de tomar uma decisão? O problema é que todas essas decisões passam pela Assembleia. O governo não pode fazer, para você fazer uma legalização de terra, tem que passar na Assembleia. Então, tudo tem que ser negociado com a Assembleia Legislativa. Não adianta o governo falar, não, eu vou fazer isso. Não faz, sem Assembleia. É por esse mesmo motivo, deputado, que foram derrubados os vetos do governador Mauro Mendes, lá na Assembleia, no caso aí do incentivo fiscal? É esse mesmo motivo que explicaria isso? Não, eu vou falar para você... O poder econômico falou mais alto? Não, esse daí eu acho que foi uma outra questão. Faltou articulação? Muito? Eu acho que faltou um pouco, mas assim, hoje o próprio governo já reconhece que isso aí não vai dar prejuízo para ele, porque a maioria das empresas já foram lá, inclusive abriram mão dessa. Não sei se você está sabendo disso. Das 52, 41 já voltaram atrás. Várias empresas nem não estão aderindo a esse incentivo. Agora, o que acontece? Tinha muitas empresas que já estavam com liminar de justiça, porque eles já tinham cumprido 4/5 do prazo. Então, eles têm esse direito de encerrar esse contrato que vinha há muito tempo aí já em andamento. Esse que foi o entendimento de 13 deputados que votaram a favor. Não tem nada a ver com poder econômico, eu acredito que não. Foi a questão de direito adquirido, né? Acharam que já tinha direito adquirido, que tinha que cumprir o contrato. Cumpriu o contrato, já tinha 4/5 já exercido, então eles tinham o direito de terminar o contrato. Sem levar em conta os prejuízos que o Poder Judiciário dá ao Estado, né? Porque a gente analisa o Poder Judiciário assim, mas tem uma decisão da Justiça, então é justo que a gente acompanhe. Nem sempre a decisão da Justiça é justa com o Estado, né? Mas acontece. Né? Tudo feito pelo homem tem suas falhas, suas injustiças. E o que é justiça hoje, amanhã pode não ser, né? Muda muito. O governo ainda continua com a intenção, presidente, de recorrer judicialmente em relação a esse caso, porque a Procuradoria-Geral do Estado estava estudando
a possibilidade de Eu creio questionar que não, porque já houve negociação com todas as empresas, a maioria já nem aderiu a isso, já modificou, outras deixou à disposição do governo, se ele quiser cancelar, cancela, e foram lá e fez. Então não tem mais, não está tendo conflito em relação a isso, viu, Lúcio? Pouquíssimas empresas. É, né? Pouquíssimas empresas. Isso está praticamente pacificado. Agora, falando em conflitos, tem alguns projetos polêmicos, tem a CPI da Energisa na Assembleia Legislativa e tem um projeto Cota Zero que ficou para o próximo ano, um projeto elaborado pelo governo do Estado. E esse projeto, ele passa, deputado, na Assembleia do jeito que está? Olha, nenhum projeto tem passado do jeito que vem, né? Nenhum. Os projetos têm sofrido grandes modificações, muitas modificações. E o projeto Cota Zero é um deles, que veio assim, sem muitos detalhes. E quando nós chamamos a secretária para vir fazer a explicação, ela disse que ela não tinha esse estudo técnico para apresentar. Qual secretária? A secretária da SEMA. Do meio ambiente. Do meio ambiente. Então aí os deputados entenderam, olha, se não tem, nós temos que, pelo menos, ter um estudo técnico para a gente entender a eficácia, entender o econômico, como que vai ficar a situação dos pescadores. Então, tem que fazer alguma coisa, algum estudo disso. E realmente não tinha. Então aí a maioria dos deputados entendeu que não votaria no projeto do jeito que estava, a menos que apresentasse um estudo. Então houve também uma negociação com o governo no sentido de paralisar, porque se o governo quisesse, colocar para votar, mas aí ninguém ia garantir que seria aprovado, né? Então, houve essa negociação no sentido de esperar um estudo para colocar na mão dos deputados para eles realmente ter condições de tomar uma decisão, se apoia ou não. O governo, apesar dessa bancada transformista, Flutuante. uma hora se transforma para cá. Flutuante é a melhor definição. Outra hora flutua para cá, outra hora flutua para lá, apesar dessa bancada flutuante. Mas o governo teve vitórias extraordinárias na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Teve. Eu perguntei ao governador Mauro Mendes, na entrevista de final de ano que fiz com ele, e ele reconhece que aí do estado de Mato Grosso, se não fosse o apoio que ele teve da Assembleia Legislativa. Então, ele pode reclamar de bastante coisa. Menos da Assembleia. Menos da Assembleia. Menos da Assembleia, não resta dúvida. O que eu estou dizendo é que ele não tem hoje uma bancada... Aliás, ele está reconhecendo isso. Ele que falou isso. Ele não tem hoje uma bancada que ele manda. Qualquer projeto ele fala, eu tenho 20 deputados que me apoiam, eles vão votar os 20. Não tem. É uma bancada que depende do assunto. Mas que com modificações, com estudo e tal, tem conseguido aprovar. O que eu estou dizendo é que ele não tem uma bancada assim que chega lá, olha, põe esse projeto lá e aprova, põe a Cota Zero lá e aprova. Não aprova. Presidente, então, se não haver muita conversa, muito diálogo e algumas modificações, não aprova. Presidente, o Antero acabou de colocar aqui, revelando aí o que disse o governador Mauro Mendes na entrevista que concedeu a ele, dizendo o seguinte, olha, eu não tenho o que reclamar da Assembleia. E a Assembleia? Tem alguma coisa a reclamar do governo? Do governador? Mauro Mendes conversa pouco com os deputados ou não? Eu acho que tem conversado o suficiente. Eu acho que tem respeitado a Assembleia. Ele foi várias vezes na Assembleia. Eu diria para você que ainda não está como nós gostaríamos. Mas eu posso dizer que está bem melhor do que o governo passado. Porque promete menos, mas cumpre mais. Então isso para nós já Porque é a cobrança ponto que positivo. se fazia do governo anterior é que conversava muito pouco. O senhor está dizendo o seguinte, Mauro Mendes não padece do mesmo mal, é isso? Não, ele conversa, mas o problema do Mauro é que ele não promete. É difícil um deputado chegar lá e arrancar, eu quero que você faça, não, eu vou fazer. Não, ele não é, ele tem essa, e eu acho que isso daí está sendo positivo para ele. Porque o deputado sai de lá meio zangado, mas depois... Porque não cria expectativa. Mas não cria, mas depois o que ele promete, ele cumpre. Então, isso aí está sendo um ponto positivo para ele. Eu tenho, inclusive, falado isso para ele. Governador, cumpra o que o senhor prometeu, para o senhor ter crédito com os deputados. Já que você quase não promete nada, mas o que você prometer, cumpra para você ter crédito com eles. Então, nesse aspecto, eu acho que o governo Mauro Mendes está muito bem e quase
todos os deputados praticamente, Antero, têm o entendimento que Mauro está no caminho certo, que ele está trabalhando para arrumar o Estado. Todos os deputados têm entendimento de que o Estado está numa situação precária de finanças. Dentro disso daí, daquilo... E muito melhor do que um ano atrás, né? Hoje nós estamos chegando no final do ano muito melhor. Agora, tudo isso que eu estou falando, graças ao trabalho que foi feito na Assembleia, por isso que o governador está falando isso, porque ele teve a coragem de mandar os projetos, até muitos, foi muito criticado por tudo aí, por todos os lados. O Mauro recebeu crítica de todo lado. E vocês também, né? Foram quase sitiados lá no início do ano. Nós também. Mas o que acontece que eu estou falando? O que foi um dos grandes erros do governo passado? Foi que ele ficava preocupado com a opinião que ia ter dele. Ah, eu não vou fazer isso porque o pessoal do agro vai ficar zangado comigo. Então não faz. Então não reajuste FETAB. Então não faço isso. Ah, eu não vou fazer isso porque funcionário, mesmo sem condições, eu não vou fazer porque isso aí funcionário vai ficar zangado comigo, aí eu não vou ter voto para me reeleger, não sei o quê. Quer dizer, porra, isso aí você não vai administrar, meu amigo. Você vai administrar, eu tenho, esse é o possível e é isso que eu vou fazer. A reeleição é uma consequência do que você vai fazer. Dentro dessa linha do não prometer aquilo que não pode cumprir, isso também se aplica a uma cobrança forte dos deputados estaduais no que diz respeito às emendas parlamentares? Não, essa legislatura agora praticamente não teve ainda questões de emendas. As emendas, a briga vai ser ano que vem. Ano que vem, sim, vai ser problema. Por quê? Porque os deputados desse ano, ele não tem emenda. Quem tem é os que saiu, que fez as emendas lá em 2018. Por isso que o tempo não fechou. Por isso que o tempo não está fechado em relação a isso, tá? Tá céu de brigadeiro. Presidente, essa questão do cota zero, vamos voltar lá no cota zero. O governo não mandou um projeto social para a sobrevivência dos pescadores? Não. Porque eu sou, assim, inteiramente favorável ao cota zero, vírgula, desde que se garanta a sobrevivência dos pescadores. E cuja sobrevivência, na minha opinião, não tem que ser autorização para a pesca. Porque quem é o predador do rio é o pescador profissional. Então, eu estou sendo correto ao reconhecer que eles que põem espinhel, eles que sabem pôr rede, eles que sabem a hora que o peixe está subindo, eles que sabem como bloquear a subida do peixe, eles que sabem como pegar mais fácil, eles que sabem como desfrutar disso. Beleza. Então, eles são os predadores. E isso tem que ser corrigido. Mas eles são seres humanos e precisam sobreviver. E aí, não tem, na mensagem do governo, não vê um projeto social para garantir salário, 2 salários? Não tem. O projeto é pura e simplesmente, está proibido o transporte de peixe tal, a partir disso. Simples, assim. O governo foi pressionado E depois desse por algum setor para elaborar esse Bom, projeto? nós vamos, por isso que eu estou falando, precisamos criar essas condições para os deputados. Olha, os pescadores vai receber um salário defeso, vai ser feito um trabalho para readequação, recolocação dele, numa outra atividade. Enfim, isso não tem. Então é isso que nós precisamos construir. O senhor é aqui da Baixada Cuiabana. Minha pergunta é bem objetiva. O senhor concorda em acabar com a atividade do pescador profissional, esse que ele e a família dele dependem única e exclusivamente dessa atividade de tirar o peixe do rio para comercializar? Não esse que coloca rede, que coloca espinhel, entendeu? Esse que depreda tudo, não é esse não, eu estou falando do outro pescador, que está lá há 20, 30, 40 anos. A opinião de Eduardo Botelho, o senhor acha correto, é justo acabar com isso? Mas é justamente por isso, Lúcio, que nós não tocamos o projeto para frente. E um dos questionamentos que eu sempre fiz foi: como que vai sobreviver os pescadores que historicamente viveu disso? Antero está certinho. Mas isso daí é outra questão, Antero, que é o cara que põe espinhel, o cara que põe rede, não sei o quê. É tudo do meio? É. E como que combate isso?
Acabou o transporte, acabando o transporte, não tem como, não adianta você dar cota. Ah, vamos diminuir cota. Esquece, então não mexe com nada. Não, o projeto nesse ponto está bom. O projeto bom. É bom, tem que parar. Agora, o que precisa fazer? Agora nós vamos simplesmente então largar essas pessoas, deixa ele lá morrer de fome. Agora se o projeto... Não podemos, Antero. Então é isso que precisa ser estudado. Agora... E outra coisa, a eficácia disso realmente vai dar resultado? Eu acredito até que sim, vai dar resultado. A médio e longo prazo vai explodir o Agora, turismo. deputado, vai aumentar o turismo, pode voltar mais. Um projeto importante, faltou um estudo aí por parte do governo do estado. O senhor mesmo confirma isso. O senhor acha que houve alguma pressão de algum setor de frigorífico, ou então de um setor menor ou de grandes empresários para que o governo fizesse esse projeto? Não teve pressão nenhuma. Isso é questão simplesmente de entendimento. O governador tem essa visão, tem esse entendimento de que ele vai ser reconhecido lá na frente por ter participado da repovoação do Rio, de ter avançado com o turismo, de ter um turismo muito mais economicamente rico dentro do estado. Então esse é o entendimento dele, nada a ver com frigorífico, nada. O entendimento é puramente esse. E que eu acho que ele está certo. E ele vai mesmo ser reconhecido por tudo isso, Antero. Mas precisamos resolver essas questões pontuais. Eu morei na beira do porto aqui. Esses pescadores são históricos. Aí você vai... Tem os malandros? Tem. Tem os caras que recebem seguro-defesa e nem é pescador de meia boca? Tem também. Isso aí entregar para o Polícia Federal resolve rápido. Mas aí que está o seguinte, mas e os que estão lá, que vivem disso, que não saem da beira do rio, que passam a noite inteira lá, dia, noite? A minha convicção é que sai muito mais barato pagar um salário mínimo, 2 salários mínimos para eles, E segundo, já que vai estimular o turismo, tem que estabelecer, não uma reserva de mercado, porque isso não existe no mercado privado. Não existe. Mas, assim, estabelecer o seguinte, uma qualificação desses trabalhadores, desses pescadores, para eles serem os pirangueiros, como se chama aí na beira do rio, das pousadas de turismo. Porque eu tenho uma convicção que vai ferver de turistas em Mato Grosso. Porque o cidadão que gosta da pesca sabe que aqui é o Pantanal tem fama de ser pescador, mas ele está vindo aqui e não está pegando peixe. Ele não volta. Eu também acho que vai explodir. Ele não volta. Agora, na hora que a notícia fervilhar de que, olha, está dando peixe à vontade no Pantanal, o cidadão não vem lá porque ele está acostumado a comer o peixe aqui na peixaria aqui. Todo peixe gostoso que nós comemos por aí é tudo de tanque. A grande maioria. E hoje a tecnologia já resolveu isso. Então eu acho que não vai ter problema. O problema nosso é só resolver essa questão do pescador. Sim. Então, que é necessário. Eu concordo com o que você falou, é barato para o Estado. É barato para o Estado, é de graça. E nós tudo temos que participar disso. Por que as usinas, por exemplo, aí, as usinas hidrelétricas, não taxa aí, não coloca um valorzinho pequeno de uso de água? Esse pequeno, isso é insignificante. Sabe quanto que o Estado precisa para pagar eles, Antero? Algo em torno de 30 milhões. Por ano. Por ano. Cara, isso daí, para o Estado que arrecada 22 bilhões, isso não é nada. Para nós que geramos, nós temos uma geração... Que arrecada e arrecada uma geração bilionária de energia elétrica, se você colocar isso no meio, é insignificante. Deputado, falando em arrecadação, a gente lembra de orçamento, né? O orçamento do governo do Estado para o ano que vem. A gente falava aqui agora há pouco da reforma da Previdência Estadual. Os poderes vão querer mais dinheiro para o ano que vem, para 2020? Eles vão precisar de ter reajuste lá no repasse do 12º? Vai. De quando? Infelizmente vai. Assembleia não. Mas existe aqui, por exemplo, a questão do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, primeiro, eles têm uma relação de juízes que estão aposentando, que é muito grande. Tem algumas comarcas que já estão prontas para ser abertas. Então ele precisa fazer essa ampliação.
Então, aí ele precisa de mais recursos. Aí tem a questão da Previdência em cima, que vai passar a pagar, que também vai ter que fazer uma recomposição aí em cima. Então, eu acredito Porque que... a parte patronal tem que ser de 28. Então, eu acredito que algo em torno aí de uns 100, 120 milhões vão ser majorados em cima do... Para o Tribunal de Justiça? Não. Tá. Em relação a... Para todos eles, TCE, Ministério Público e Tribunal de Justiça, menos a Assembleia. A Assembleia, nós já fizemos lá todas as contas, nós não vamos precisar disso. Presidente, e o primo pobre, que atende pelo nome de Defensoria Pública, vai melhorar a vida para eles? Porque eles estão aí, tem 60 e poucos defensores aí para serem nomeados, só que não tem dinheiro para isso. E o tem governo muito lugar aí no interior, sem o defensor, que é quem atende a pessoa mais pobre, que não pode contratar advogado. E o governo vetou uma suplementação para a Defensoria Pública. Eu sou um defensor também de que a Defensoria precisa de mais recursos, mas ela também precisa mudar alguns aspectos. Primeiro é concentrar o que aconteceu com a Defensoria. Hoje, 70% dos defensores já estão tudo aqui na capital. Quer dizer, o cara vai transferido, ganha para concurso, passa no concurso para ir no interior, ele fica 1 ano, 2 anos e vem embora para Cuiabá. Sabe onde que está a falha nisso aí, deputado? E que a Assembleia poderia ajudar a fiscalizar nisso? Tem que ser o seguinte, tem que fazer o concurso elegendo a localidade. Concurso para defensor público? 2 pontos. Já então, concurso para defensor público em Guarantã do Norte. O cidadão participou do concurso em Guarantã do Norte. Ele não participou do concurso de defensor público para a capital mato-grossense. Porque senão ele passa no concurso de Guarantã do Norte, ele passou o período probatório, ele vai perturbar o deputado. Olha, deputado, você é amigo do governador, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para a capital, e é assim com o médico, é assim, isso vale para todo mundo, não é para defensor público só não. É assim para todos. Vale para todo mundo. Passou no concurso público, porque senão Passou nunca o interior, né? passou o período interior, vira um inferno a Assembleia para pressionar o governo para que aquele cidadão se locomova para cá e continue faltando serviço público lá. É isso aí. É um negócio de louco isso. É assim mesmo. E todas as categorias, não é só a Defensoria Pública. Não é só defensor. O que acontece também, muito que aconteceu, é que tem eleição para defensor geral. Aí esse defensor geral, ele vai lá no interior, não sei o que, o cara fala, olha, eu vou arrumar uns votos aqui da região para você, mas eu quero que você ganhe, você já me leva para Cuiabá. Aí ele ganhou, ele já traz o cara aqui para assumir um cargo, daí não volta mais para o interior, já fica aqui. E isso vem acontecendo constantemente. Olha, vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. Vamos falar de eleições, vamos saber se ele é candidato ao Senado nesta vaga deixada por Selma Arruda. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do A Notícia de Frente e a gente volta a conversar com o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. Presidente, com essa vaga deixada agora, com a cassação de Selma Arruda, as eleições devem acontecer até junho do ano que vem. Já tem aí um monte de nome, mas diz que o senhor é o mais cotado na Assembleia. Inclusive, a sua colega, a Janaína Rivas, chegou a dizer que o senhor é um possível candidato a esta vaga. O senhor vai disputar essa? Por que será? Gosto tanto de você que é meu Porque ele é vice-presidente. Fora rapidamente da Assembleia. Janaína já me laçou para tudo aí. Diz que tinha até jingle já pelas ruas. Ela mesmo disse assim, olha, eu já conversei até com o presidente do Tribunal de Justiça para ver se não pode botar você como desembargador. Então ela já vem me laçando aí. Eu agradeço aí a deputada,
por essas lembranças carinhosas. Mas eu não sou candidato. Não sou candidato a senador, não sou candidato a prefeito. Eu acho assim, quando você quer uma coisa, você tem que trabalhar por ela. Eu não estou trabalhando por isso, eu estou focado na questão da Assembleia, em ajudar o governo, em ajudar nesse momento de recuperação do Estado. O senhor disse até uma vez que, questionado se poderia também, se sonha com essa vaga no Tribunal de Contas, que o senhor fala, não quero Senado, não quero prefeituras, nem Várzea Grande e nem Cuiabá. E aí a pergunta, Eduardo Botelho sonha com uma vaga também no Tribunal de Contas? Olha, eu sonho com tanta coisa, menos com vaga no TCE. Menos. Coisa melhor para sonhar. Tem coisa melhor para sonhar, Nayara. Então, eu não tenho esse sonho de ir para o TCE. Eu não me vejo ali sentado com aquele monte de processo, papel. Não sei. Posso até mudar, eu não vou dizer assim que, num determinado momento, entendeu? Mas não é meu objetivo, não é meu sonho, não é meu... Não está trabalhando para isso agora? Nem pensando. O ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, ex-prefeito de Várzea Grande, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, atual membro da executiva estadual do Democrata, Júlio Campos, disse o seguinte: o DEM vai ter candidatura própria. O DEM vai ter candidatura própria ou vai seguir a orientação do governador Mauro Mendes? Porque o governador Mauro Mendes falou o seguinte, olha, nós temos que ser coerentes. O Fávaro nos apoiou na eleição passada. Ele nos apoiou, nós o apoiamos. O que mudou de lá para cá? Não mudou nada. Então, o Mauro Mendes recomendou que o DEM deve continuar com o Fávaro. E o Júlio Campos acha que o DEM deve ter candidato. O DEM tem candidato ou deve continuar com o Fávaro? Quem está certo, o Júlio ou o Mauro? São opiniões, né? É opinião minha. O Júlio está certo. O DEM tem que ter candidato. Lá na eleição era uma composição, era uma situação. Aqui agora é outra situação. Então eu acho que o DEM tem que ter candidato. E ele falou que o candidato do DEM, o melhor seria você. E que se você não fosse o candidato, estaria entre ele e o Dilmar Dal Bosco. Ele acha o Dilmar um grande nome, mas ele coloca o nome dele também à disposição. Eu acho também o Dilmar um grande nome e acho também o dele. Ele tem condições, já foi prefeito, foi governador, foi deputado federal, senador. Ele tem sim esse direito. A única restrição que eu faço é que nós precisamos fazer algumas pesquisas para ver se o eleitorado também entende isso, porque na eleição passada houve um alijamento dos velhos. O Jaime Campos ganhou por um beijo de uma pulga, quase que roda. Então precisamos ver se hoje nós teríamos condições de eleger Júlio Campos, que seria muito bom para o estado de Mato Grosso e para os democratas. Mas como irmão senador, né? Já aconteceu isso. Mas Álvaro há muito tempo Dias atrás. E Osmar Dias. Osmar Dias foram senador, e tem vários casos assim. Então é possível. Mas há muito tempo isso, né? As coisas não mudaram, não tanto tempo assim. Não? Nem tanto Não, tempo. foi não. 98, Álvaro e Osmar se elegeram ao Senado pelo... a várzea grandização de Mato Grosso, né? Agora Júlio, é o que eu estou senador, falando. Jaime, senador. Seria muito bom para nós, mas precisamos fazer uma pesquisa de opinião pública para nós estar mantenado com a população, porque não basta aquela velha história que a gente costuma dizer, você combinou com os russos, né? Que saiu lá da época do... Então, precisa saber, você combinou com o povo, então nós precisamos ver qual que é a opinião do povo, porque não adianta quem vai botar, não sou eu. Eu votaria no Júlio Campos, mas vamos fazer... Presidente, essa eleição aí para o Senado, essa eleição suplementar, a Nayara colocou aqui agora há pouco, até junho tem eleição para senador, né? Vamos pegar aí primeiro semestre, pode ser junho, maio, abril. Eu acho que deve ser março ou maio. No primeiro semestre do ano que vem. Na avaliação do senhor, essa eleição suplementar para o Senado, que reflexo que ela pode ter aqui em Cuiabá em relação à eleição para prefeito em outubro? Eu acho que pouca influência.
E vai ser uma eleição que vai ter muitos candidatos, com certeza vai ter, mais de 10 candidatos. Vai ser uma eleição em que vai ter uma ala que vai ter uma votação razoável, que é a ala da esquerda, aí capitaneada talvez pelo PT. E vai ter uma ala que ainda tem influência muito grande aqui em Mato Grosso, que é do Bolsonaro. Não há de se negar, ele tem uma influência grande aqui. E aí precisa ver se ele lançar 2 candidatos, o Barbudo e o Medeiros, possa dividir também isso. O agronegócio... O Barbudo, Medeiros e o Rossato, né? O Rossato também. Apoiou o Bolsonaro também. Apoiou o Bolsonaro e é um nome muito forte. E o agronegócio, de um modo geral, não vai unir. Certeza que não, porque tem o Nilson Leitão, tem o Adilto Saquete, tem o Carlos Fávaro, tem o Cidinho. Tem o Cidinho, pode aparecer outro. Não vai dar união mais. Acabou o tempo que Braio Maia é candidato, eu sou candidato, acabou, todo mundo vinha, ou o Jonas... Mas se ele resolver falar isso hoje? E se o Braio sair, não une todo mundo? Não une mais, não une mais. Eu acho que o momento do Braio dele ser não estou dizendo que ele não é um candidato forte, ele continua sendo um candidato forte. Também, o senhor está sabendo disso, né? Bem possível. Mas assim, o Braio também não é mais aquele homem que une 100%. Muita gente já tem outro entendimento dele hoje, que não é... Então, eu não vejo assim hoje o agro unido, não. Eu acho que eles vão dividir e aí pode ser que ganhe um candidato que tenha uma base maior, que seja a base de Cuiabá. Tá bom, o que você acha do comentário do governador Mauro Mendes? O governador Mauro Mendes deu uma entrevista para mim na Rádio Capital. Eu repercuti essa entrevista no site PNB Online, onde ele disse o seguinte, indagado sobre o Piveta, que o Piveta está sendo sondado para ser o candidato senador. Ele falou, olha, Piveta foi um grande prefeito de Lucas do Rio Verde, foi um grande administrador de Lucas do Rio Verde, me ajuda muito aqui no governo do Estado, é um homem sério, seria um extraordinário senador da República, mas eu acho que as pessoas têm que honrar com as suas palavras empenhadas diante da população. Ou seja, tem que terminar o mandato para o qual eles concorreram. Se essa recomendação do Mauro Mendes, que é uma recomendação inclusive para ele próprio, né? Se essa recomendação do governador Mauro Mendes, o senhor concorda com ela? Porque se todo mundo concordar com ela, muitos desses candidatos deixam de ser candidatos. Eu não concordo. Eu acho que, por exemplo, o Otaviano Piveta, se ele for senador, ele vai ajudar muito mais do que vice. Vamos ser bem honestos. Não adianta ficar, porque ele vai lá dar opinião de vez em quando. Conversa fiada. E se ele for senador, ele pode ajudar muito mais o Estado do que como vice. Outra coisa, nós elegemos uma chapa. Não quer dizer que o Otaviano Piveta não possa sair candidato. Não vejo, isso aí não vai atrapalhar em nada. Então, eu não concordo com essa posição dele. E quem ganhou para deputado estadual hoje pode ser candidato a senador? Pode, apareceu a oportunidade. Não tem nada a ver porque o cara é candidato a estadual, ele não pode ser candidato. Então, eu não concordo com essa posição do governador Mauro Mendes. Eu diria também que, não sei se o Otaviano Piveta tem essa vontade, nunca vi ele falar disso para mim, mas... Não resta dúvida que também seria um nome de peso na disputa. Otaviano Piveta, eu posso assegurar que ele é candidatíssimo. Ele não é candidato, ele é candidatíssimo. Eu vejo ele como um nome forte. Ele esteve, na última sexta-feira, reunido com Carlos Bezerra, no Palácio, reunido com Saquete na casa dele, e está articulando. E talvez ele seja o nome que mais une aí o agro hoje. Possível que seja, porque eu acho que o agro já não une mesmo, mas que mais aglutine, mais do que Nilson Leitão, mais do que Carlos Fávaro e mais do que o Saqueto, desses que estão aí. Neri não é quem mais une. E mais Neri também. Tem o Neri Guelli. Então, aí eu acho que o Piveta seria o nome que mais agrega, porque ele pode tirar o Neri da disputa. Tem essa. Então, existem essas possibilidades. Mas... Vamos. Deputado, vamos para outra eleição agora. A de outubro.
De prefeito. A eleição para prefeito aqui de Cuiabá. O governador disse que o grupo dele vai ter um candidato. Tem 3 nomes aí colocados. Fábio Garcia. Júlio Campos falou 4. Vamos lá. Júlio Me Campos ajude. Fábio Garcia, Gilberto Figueiredo, Mauro Carvalho. Do DEM só, viu? E qual outro nome? Sim. O Júlio Campos cita Júlio Campos. Ele mesmo. Roberto França. Roberto França. O Júlio Campos E citou ele para mesmo. mim Roberto França. E o Júlio não é mais? Não, ele já está senador. Agora ele quer Senado, Já é senador. Desses 4 nomes aí, presidente, qual tem mais chance de ser todos têm, escolhido? Né? Todos têm aí. Eu acho que a escolha aqui, ela tem que... Primeiro tem que ser um candidato que aglutine, né? Eu acho ruim chegar e colocar um candidato goela abaixo de todo mundo. Então tem que dar um tempo lá para maio, junho, para os que querem ser candidatos se articular e criar o seu grupo ali, e criar a defesa do seu nome. Mas eu acho que todos aí têm condições. Eu acho que politicamente eu diria para você que o Fábio Garcia é mais hábil para essas conversas. Mais político? Mais político, ele já está mais acostumado no meio político, ele trabalhou com o Mauro na prefeitura como secretário de governo, fazendo articulações, depois ele foi deputado federal, depois na eleição agora ele participou muito forte na campanha, então ele tem mais essa articulação. Agora, os outros nomes são nomes fortes, Gilberto vem fazendo um bom trabalho na saúde, ele pode ser muito bem reconhecido por isso. Mauro Carvalho foi uma surpresa até na Casa Civil, muitos não esperavam que ele tivesse tanta habilidade e está tendo. Então, precisa ver quem tem a vontade de trabalhar, né? Trabalhar o seu nome. E Várzea Grande, deputado? Várzea Grande é um complicador também. Eu acredito que deva sair um candidato dos que estão ali, né? Proposto. Chico Curvo, Calil Baracate, Azama, Flávio Vargas, esses nomes que já são do meio ali mesmo e é do meio do Jaime também. O presidente da Câmara de Várzea Grande, o Fábio Targim, chegou a falar de que dessa vez a escolha tem que ser do Democratas como um todo e não só de Jaime e Júlio Campos, porque eles já fizeram isso no passado e não deu certo. Como que sonhar não custa nada, presidente? Você que falou, tá? Mais ou menos isso. Não, lá vai ser mais ou menos assim. É tipo o Henry Ford, quando falaram para ele que ele só fazia carro preto, né? Ele falou, não, eu faço de qualquer cor, desde que seja preto. Então lá na Várzea Grande vai ser mais ou menos assim. Todos vão participar, desde que a escolha seja do Jaime. Então. Todos vão. Vai indicar candidato. E o Botelho está fora da disputa municipal também. Não, eu estou fora. Não sou candidato. Deputado, muito obrigada pela sua vinda aqui na Notícia de Frente, pelos seus esclarecimentos. Obrigado aí, Nayara, Lúcio, Antero. Vocês esse ano foram fantásticos aqui, o programa de vocês fizeram sucesso. E vamos continuar aí 2020. Eu quero só fazer um parênteses aqui que eu esqueci, desculpa. Sim. Parabéns pelo que vocês têm feito pelas UTIs do Hospital do Câncer. Aquilo é uma coisa maravilhosa que a população de Mato Grosso precisa conhecer. E a Assembleia está apoiando sem ninguém saber. Parabéns. Antero, eu quero agradecer você, porque você fez eu lembrar. Porque a gente vai falando essas coisas, a gente esquece até. Eu não sou muito de fazer essas promoções pessoais, e nem das, mas é muito importante a gente fazer essas colocações. E você fez uma lembrança muito grande. Eu vou dizer para você, nós devolvemos esse ano mais de 10% do nosso orçamento. Nós devolvemos, para o governo, nós fizemos renúncia de receita em favor de algumas atividades de 47 milhões de reais. 47 milhões. Isso significa praticamente mais de 10% do nosso orçamento, do orçamento próprio da Assembleia. Por que nós fizemos isso, Antero? Porque nós estamos controlando os gastos dentro da Assembleia, com o apoio de todos os deputados, e essas sobras nós levamos para o governo para ser usado em determinadas ações. Nós fizemos assim com a Santa Casa, nós fizemos assim com o Hospital do Câncer, nós fizemos assim com as entidades filantrópicas.
Nós estamos devolvendo também agora para compra de carro para a Polícia Militar, 5 milhões. Nós devolvemos 4 milhões para ser usado nos presídios. Nós não fizemos publicidade disso, mas é importante esclarecer tudo isso, que nós estamos fazendo isso porque nós estamos gastando. Você já viu isso antes? O pessoal não sobrava, era só pedindo mais, manda mais para nós, manda mais para nós. Então eu falei para o governador, enquanto eu estiver aqui na presidência com essa equipe, não posso, que nós estamos aqui, você pode ter certeza de uma coisa, o que sobrar aqui nós vamos devolver para ser aplicado para o povo de Mato Grosso, que ninguém está gastando a mais do necessário. Então eu quero encerrar, que a Nayara está falando que o tempo já estourou, desejando a todos aí um Feliz Natal e um 2020 cheio de sucesso, de saúde, paz e de amor e de Deus no coração de todos os mato-grossenses. Obrigada, deputado. Obrigada, Lúcia. Obrigada, André. Para todos nós. Bom dia.